Hoje nós vamos ler o capítulo 12 de Gênesis do 1 ao 20. Capítulo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Capítulo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Capítulo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Capítulo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Capítulo 6. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Capítulo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Capítulo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Capítulo 9. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Capítulo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Capítulo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Capítulo 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Capítulo 13 diz: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Capítulo 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Capítulo 15. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Capítulo 16. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Capítulo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Capítulo 18. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Capítulo 19. Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. Capítulo 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Irmãos, a história de Abraão marca o início de uma nova etapa no plano de Deus com a humanidade. Depois do dilúvio e da Torre de Babel, onde o homem tentou se exaltar, Deus chama um homem simples em uma terra idólatra para fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão é o pai da fé, não apenas por crer, mas porque obedeceu quando Deus falou, mesmo sem saber para onde ia. Seu chamado nos ensina que andar com Deus é andar pela fé, não pela vista. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão a deixar o conhecido, a romper com o passado e a seguir o novo de Deus. Esse é o padrão do chamado divino. Fé, renúncia e promessa. 3 aspectos do chamado de Abraão. Primeiro, sai da tua terra. Deus o chama a deixar sua zona de conforto. Toda mudança espiritual começa com uma saída do que é cômodo. Segundo, da tua parentela e da casa de teu pai. Às vezes é preciso deixar tradições, influências e costumes que nos afastam de Deus. A fé exige desapego. Terceiro, para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostra tudo de uma vez. Ele guia passo a passo. Quem quer andar com Deus precisa aprender a confiar no invisível, as promessas de Deus. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus não apenas chama, ele promete. Toda obediência à voz do Senhor é seguida de promessas e recompensas espirituais.
As promessas a Abraão. Uma grande nação, a promessa de descendência e legado, uma bênção pessoal. Deus abençoa quem? O segue-te traz um nome engrandecido, não pela vaidade, mas pelo propósito. Ser uma bênção para outros, o objetivo final de toda bênção é alcançar vidas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já se vê o plano messiânico, de Abraão viria Cristo, o Salvador, a obediência de Abraão. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Abraão não questionou, não pediu provas, não esperou sinais. Ele simplesmente creu e obedeceu. A fé verdadeira se manifesta em ação. Lições da obediência de Abraão. Ele saiu com 75 anos. Nunca é tarde para obedecer ao chamado de Deus. Ele levou sua família e bens, mas manteve o foco no propósito. Ele ergueu altares por onde passava. Sua vida era marcada pela adoração e dependência de Deus. Onde Abraão passava, ele deixava um altar, marca de quem anda com Deus, a prova da fé. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito. Mesmo obedecendo a Deus, Abraão enfrentou crises e desafios. A terra da promessa não estava livre de dificuldades, mas ao invés de buscar direção do Senhor, ele desce ao Egito e toma decisões carnais, mentindo sobre Sarai. Os erros de Abraão. O medo o fez duvidar da proteção divina. Ele escondeu a verdade. E isso trouxe consequências. Mas Deus, em sua graça, o protegeu e restaurou tudo. Isso mostra que Deus não desiste de nós mesmos quando erramos. Ele corrige, ensina e continua cumprindo suas promessas. Deus ainda chama. Ele nos chama a sair da zona de conforto espiritual e seguir o caminho da fé. A obediência é a chave da bênção. Abraão só viu a promessa se cumprir porque deu o primeiro passo. Fé não é ausência de provações. Mesmo no caminho certo, enfrentamos desertos, mas Deus permanece fiel. A adoração mantém a fé viva. Como Abraão, precisamos edificar altares. Oração. Leitura da palavra, comunhão com Deus. Abraão é o exemplo do homem que confiou no invisível e obedeceu à voz de Deus. Ele deixou tudo para seguir uma promessa e por isso se tornou amigo de Deus e pai da fé. Deus não chama pessoas perfeitas. Ele aperfeiçoa os que chamam pelo nome dele. Hoje, o mesmo Deus te convida a sair do lugar comum e andar pela fé. Talvez ele esteja dizendo a você: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Se você obedecer, Deus fará de você uma bênção. Para encerrar, deixo um versículo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, mas saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Irmãos, eu peço um favor a vocês. Dê seu like e compartilhe esse vídeo para pelo menos 5 pessoas para que essa mensagem chegue em mais corações. Porque às vezes existe uma pessoa precisando de ouvir uma palavra de ânimo, vinda do Senhor, então compartilhe essa mensagem. E também não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que o YouTube avise você quando tiver uma nova mensagem.